One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre churrasco. E eu tenho a honra de falar com uma das pioneiras aqui no Brasil a criar um curso só para mulheres. A Clarice, tudo bem, Clarice? Tudo ótimo, tudo maravilhoso por aqui, Gabriel. Uma honra estar contigo aí nesse podcast que recebe tanta gente do mercado, né? Tanta gente interessante, talentosa. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Nossa, Clarice, te acompanho aí seu trabalho. Nossa, vai ser incrível, né? A gente falar de churrasco. Eu, sou suspeito, eu adoro. Tenho diversos aqui seguidores e ouvintes, né? Que são fascinados aqui pelo mundo do churrasco, né? Não só do churrasco, mas de tudo, sobre faca, sobre equipamentos, sobre estilos, né, de churrasco em geral. Então vai ser muito legal compartilhar com esses nossos ouvintes aí um pouquinho aí da sua experiência. Mas conta pra gente, Clarice, como que surgiu, assim, como que despertou esse interesse, assim, pelo churrasco? Foi através da família, do seu pai ou de algum tio? Como que surgiu? Eu gosto de brincar que gaúcho é como baiano, né? O baiano, dizem que ele não nasce, ele estreia. E gaúcho, a mesma coisa, a gente não nasce, quer dizer, a gente já nasce fazendo churrasco, né? Já nasce, a mamadeira é um Sim. osso, né, da costela. Então a gente já nasce com aquela cultura, né? É lindo ver uma criança roendo um osso, né? Com os dentinhos crescendo aquele osso, aquela carne suculenta. É uma cultura muito rica do churrasco, ainda mais no interior onde eu nasci, em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu sou uma apaixonada por essa gastronomia desde pequena mesmo, assim, me lembro de ter 5 anos, ficar em volta do meu pai ali no preparo, vendo o que ele fazia de coisas gostosas. Minha mãe ia para a cozinha, obviamente, preparava todos os acompanhamentos, e meu pai adorava também, né? Na cozinha ele inventava um monte de coisa, era um cara que gostava de cozinhar também, mas o churrasco era um momento dele criar, então ele fazia, né, umas misturas, e eu adorava acompanhar isso. Então, eu sempre me encantei. É muito cultural isso, né? E o que aconteceu foi, como na minha casa, nós somos 4 irmãs, não tinha nenhum homem, nenhum filho, enfim, porque é uma cultura geralmente passada de pai para filho. Sim. Né? Então, eu tive, né, a sorte de ter um pai que se deu conta que eu tinha interesse, né, que eu adorava estar em volta, e me colocou nesse universo de uma forma muito natural. Então, a gente saía para comprar carne, eu ajudava a espetar, ficava em volta para entender lá como é que o fogo funcionava. Então, eu acho que é muito como qualquer gosto, eu acho que nesse repertório, a gente estava falando em repertório, como tu me falou das tuas origens, né? A gente vive, nós somos o resultado de muitos repertórios, então eu sempre incentivo, né? Tenho 8 sobrinhos, a abrir esse leque, né? Poder experimentar, ter um paladar amplo, sem muito preconceito, podendo entender as diferentes culturas, porque nós somos cidadãos do mundo, né? E esse fogo vivo, ele é muito importante para explicar muita coisa, né? De onde a gente está, de onde a gente veio, para onde a gente vai também, na minha percepção. Com certeza, com certeza. E como que foi? Nossa, eu sei que você é publicitária, mexer também com eventos, né? Essa parte também de criar, né, projetos também, né? Sim. Como que foi essa transição, assim, esse insight, fala, nossa, agora eu vou me dedicar somente ao churrasco, assim, quando que te deu esse clique? Não foi bem essa transição de carreira, né, que também tu já passou, muita gente passa em determinadas idades. Eu, né, nessa época eu tinha 49 anos, chegando aos 50, e, né, atuando como produtora cultural, captadora de recursos, na área, né, nesse mercado de eventos culturais e empresariais. E eu já estava assim, muito cansada, porque passar o chapéu, buscar patrocínio é muito desgastante. Então, eu estava... E produzir também, né? Tem os riscos, enfim, estava já cansada, e eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, mas eu não sei o que eu quero fazer, né? E foi um momento, assim, de uma baita crise existencial, que eu acho que não é um momento assim, muito claro, onde assim, não era uma certeza, eu quero mudar de carreira. Não, eu não quero fazer o que eu estou fazendo. E não sei ainda o que eu quero fazer, mas eu senti uma necessidade atávica de buscar algo que dissesse muito mais sobre mim mesma, que fosse a minha roupa, né, que fosse do meu tamanho, que fosse com o meu discurso, com a minha forma de ver o mundo
mais alinhado, né, com a minha cara, enfim, né? Eu sempre trabalhei em projetos sensacionais, mas de outras pessoas, né, ligadas à prefeitura, ao governo do estado, e essa transição ela foi acompanhada de uma busca de autoconhecimento. Então eu fui fazer psicanálise, resolvi assim aquela psicanálise clássica, né, na época 4 vezes por semana, de caraca, e agora? Que der, vamos lá. Mas, assim, um pouco antes disso acontecer, fiz uma linha de tempo que eu acho que é muito legal. Já fui entrevistada em podcast de mudança de carreira. Sim. E eu gosto de contar porque eu fiz uma linha do tempo, né? Uma cronologia da minha vida, do 0 até a meia-idade, e vi que o churrasco, né? Porque eu morei em vários lugares, eu saí de Passo Fundo, fui para Porto Alegre, eu morei em Florianópolis, eu morei em Salvador, eu morei no Rio. Olha. Eu mochilei um ano pela Europa, eu morei nos Estados Unidos. Pensa. Que legal. Eu fui assim para o mundo, né? E aí eu preciso entender o que né, essa pessoa multicultural, que viveu várias vidas numa vida só já, e o churrasco ela fazia parte de vários momentos importantes, de reunir os amigos, a família, os colegas de trabalho, de comemorar alguma coisa, de interesse. E a pergunta que eu fiz, né, foi a partir de uma pergunta, foi: por que as mulheres não fazem churrasco? Esta foi a pergunta. Não foi assim, eu vou para o churrasco. A pergunta foi: por que as mulheres não fazem churrasco? E a resposta foi: eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco. E essa foi a resposta. E como eu já tinha, né, uma experiência com projetos, eu não tinha nada a perder e fui fazer esse projeto de uma aula de churrasco. E lancei a aula, né? E fui validar antes com alguns amigos, família, todo mundo: não acredito, vai ser professora de churrasco, como é que pode, né? Que loucura isso, larga tudo para ser professora. Eu digo, eu vou fazer isso. Eu não sabia nem diferenciar, na época, gado Angus de um gado Hereford, né? Eu não tinha noção muito. Eu sabia fazer churrasco, comprar carne no supermercado, então foi muito interessante, porque era muito intuitivo tudo, um aprendizado, né? Muito parte de uma cultura que foi crescendo, que eu fui observando outras pessoas fazerem, porque eu não tinha muito contato com profissionais, né? Porque o perfil de profissionais no Sul era um perfil mais conservador, né? A gente chama de tiozinho do churrasco, quase, né? Então, eu fui estudar, obviamente, fui me aprimorar, fui me preparar para dar aula, e ali começou, foi em a primeira aula foi em setembro de 2014, e desde então eu entrei com os 2 pés nesse setor, como professora, principalmente com a causa de tirar as mulheres do forno do fogão e levar para a churrasqueira. E, obviamente, né, que isso cresceu com o meu olhar, né, da área cultural, com o meu olhar como comunicadora, né, na área da comunicação, eu pude entender também outras possibilidades, outras oportunidades, então foi bem bacana, é muito interessante. Que demais, Clarice, não, baita história, assim, né, de que você falou, sempre teve presente, né, o churrasco, ele sempre une, né, as pessoas, né, o fogo, não o churrasco, né, mas o fogo. Mas uma pergunta para você, né, que acho que é muito legal, assim, né, que tá no Sul, tem alguns estilos, assim, que você gosta mais? Eu sei que no Sul, muito fogo de chão. Além do fogo de chão também, entre outras, né, técnicas, assim, tem algumas que você gosta mais? Você fala: nossa, se eu tivesse assim que fazer um churrasco aqui para minha família e tal, nossa, essa técnica, esse estilo é que eu mais gosto, assim, tem algum? O Sul, né, a gente tem, muito interessante, porque eu acho que São Paulo, outras cidades está começando, né, que toda casa ou todo apartamento tem uma churrasqueira. Tá? Então, a gente tem essa churrasqueira tradicional, que ela tem um buraco, né? E aí ela tem os 3 andares, e ali você pode fazer tudo, você pode fazer, né, as entradas, as carnes, né, tamanho médio, que precisa mais tempo, e também as carnes maiores numa churrasqueira. Então, basicamente, né? Mas a minha curiosidade era, gente, o gaúcho, quando eu falava assim, o churrasco gaúcho, não, para ser churrasco gaúcho tem que ser no espeto. E eu dizia: não, mas não pode ser, gente. Eu vinha fazer evento em São Paulo, né, nessa época, e eu ficava me perguntando: nossa, a gente tem tanto estilo no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem tanta história sobre esse assunto, não existe só espeto, tá? Eu gosto de fazer churrasco no espeto, mas adoro fazer churrasco na grelha, adoro fogo de chão, dependendo do corte, né? Por exemplo, a minha carne preferida é costela, uma costela daquelas que ficam horas no fogo, né? Mas ela pode ser feita na churrasqueira também, né? Ela pode ser feita na churrasqueira em altura que dê mais tempo para ela não, né, para ela ficar assando devagarinho,
mas pode ser feita no fogo de chão. Só que para fazer no fogo de chão, eu precisaria ou ter uma fazenda, ou ter um sítio, ou ter um pátio onde isso é possível, e geralmente nem sempre a gente tem isso acessível, né? Mas, assim, eu gosto muito do estilo da parrilla. A gente tem, que é uma coisa que agora está crescendo muito lá no Sul, que é esse olhar de uma forma mais cultural, deixando entrar, né, a cultura do churrasco dos países vizinhos ali. Nós temos eu diria que é só um compartilhamento de fronteira, quase, assim, tem lugares que tu atravessa a rua, tu já está no Uruguai, para ter uma ideia, entendeu? Ou atravessa uma rua, atravessa uma cancela ali, tu já está na Argentina. A gente tem essa proximidade cultural muito forte, onde as cidades, né, da fronteira, todas as cidades da fronteira do Rio Grande do Sul com esses países, elas têm uma técnica totalmente Uruguai e Argentina, né? Não se fala em espeto nesses lugares, só se fala em parrilla, trempe, fogo de chão com a grelha. Tipos de cortes também são outros, ovelha com muito mais potência, né? Os miúdos, né, que vêm do Uruguai, as mojerras, os inhones, assim vai. Uma cultura muito legal. Daí a gente tem, né, até já vou adiantando para a gente falar sobre o livro. Com certeza, vamos já aproveitar, né, falando desse livro incrível aí, que são, né, Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada aí ao redor do fogo, né? Exato. Então, eu comecei com esse olhar cultural, querer conhecer, né, e validar para todos nós, né, porque eu acho que existe na minha percepção na época, que o gaúcho não conhecia todas as possibilidades, e que o churrasco ele é uma troca cultural, né, e de repertório com todas as imigrações que o Rio Grande do Sul tem, que são, né, desde os espanhóis que chegaram ali pelos jesuítas, que trouxeram o gado para o Rio Grande do Sul, né, os portugueses que também brigaram por causa do território ali dessa fronteira, né, os italianos que foram a Serra Gaúcha, né, pensa a cultura do vinho, a cultura dos embutidos, a cultura das aves, né, tudo que voava virava churrasco, né? A cultura suína, que é muito também dos alemães, né? E dos italianos, que isso não acontece em outro lugar no Rio Grande do Sul. E a cultura do Alto Uruguai, né? Onde tem muita fogo de chão, onde os tropeiros passavam para vir para Sorocaba, né? Que eles buscavam gado e levavam, né? Para Sorocaba. Então, é uma diversidade de tipos de fogos, né? Tipos de... E uma contribuição muito forte da cultura indígena, né? Porque o Rio Grande do Sul também tinha os guaranis muito forte, né? Muita essa mistura da cultura indígena, e também depois com os africanos. Olha. Então é sensacional essa miscigenação, que eu acho que agora, pouco tempo atrás, começou a se olhar melhor, né? Eu sempre falo, e não estou fazendo uma crítica, né? Mas assim, uma observação, que a diferença, eu estou morando em São Paulo desde 2019, vim com mala e cuia, como se diz, com um monte de projeto de churrasco, mas eu sempre notei que São Paulo é um lugar que as pessoas olham para fora, para o mundo, né? Então tem alguma oportunidade lá nos Estados Unidos, na Europa, sabe lá onde, o cara vai lá, traz a função, né? Já é um empreendedor que ele olha para o mundo. No Rio Grande do Sul, a gente olha muito para dentro. Então é uma cultura muito local, né? E assim, e começa a olhar um pouquinho para fora. Olha, tá para São Paulo, porque é uma metrópole, tem todo esse empreendedorismo, e olha também para os países vizinhos, para a cultura. Então, a gente compartilha muitas coisas, mas geralmente o gaúcho ele tem um olhar muito para dentro. E esse para dentro, ele é riquíssimo, na verdade, em função dessa cultura gastronômica trazida pelos imigrantes, onde recebeu, né, essa mistura, né, do gado, da pecuária muito forte, com os índios, com os espanhóis, que já tinham uma cultura do fogo também, os portugueses também. Então é muito, muito, muito bacana. Eu me sinto assim privilegiada no sentido de ter conseguido buscar essas histórias, né? E teve algo assim, ou algum tipo de preparo que você nem imaginava, assim, que tal região era um preparo muito comum? Teve algo que te surpreendeu aí nessa pesquisa? Teve. Eu fui para a região de Flores da Cunha, é bem Serra Gaúcha, onde tem uma cultura italiana bem preservada. Uma cidadezinha chamada Travessão Carvalho, tem um ginásio onde eles fazem um evento. Obviamente que tem do lado uma igreja, então o evento geralmente é para ajudar a igreja, né? E isso é uma cultura do menarosto, não sei se você já ouviu falar. Não. O menarosto, ele é um espeto giratório, assim, ele sim. tem duas bases redondas,
e espetos, assim, fininhos, em todo o círculo, e aí você vai girando eles são gigantes, né? Os italianos, até tenho, eu posso passar para você depois, para quem quiser conhecer como os italianos faziam isso quando eles chegaram no Brasil, eles inventaram um equipamento ali, e como é hoje, né, esses eventos grandes, então eles misturam, porque é mesmo isso, eles vieram, tinha muita fome, né, na Europa, então eles vieram para o Brasil trazendo essa cultura do menarosto, do girarosto, e então tudo que se mexia, que voava, virava. Então tem a passarinhada, né, que eles faziam de passarinho. Hoje em dia, obviamente, que eles fazem, eles usam carne suína, né, eles usam codorna, eles usam coelho, eles usam frango. Isso tudo é deixado marinando durante a noite em bacias gigantes, assim, porque atende mais de 1.000 pessoas num evento da igreja, né, do Menarosto. Eu vou te mandar fotos, mando para quem quiser, porque está no livro, né? Tá no livro. Que bacana. Então, assim, pensa no sabor. Pensa assim, eles misturam vários tipos de ervas, a sálvia, a manjerona, o alecrim, o tomilho, o orégano, aquilo fica com vinho branco, marinando a noite inteira, depois isso é cortado em porções pequenas para ser espetada, é um sabor. E a coisa mais legal que tem, Gabriel e pessoal, é que eles usam esse tempero para fazer o churrasco tradicional gaúcho. Então, a costela, na churrasqueira, eles temperam exatamente como eles temperam o menarosto. Caramba, então deve dar um sabor diferente, assim, né? Exatamente, mas aproxima essa cultura gastronômica, né? Essa saudade, eu acho que, né, a gente, o paladar, ele tem muita... Eu sempre acho que a gente tem saudade, é um sentido que a gente, né, como o olfato, nos traz muita memória afetiva, muitas histórias dos nossos ancestrais, né, que as avós trazem, né, que os pais trazem, assim vai. Com certeza. Ô, Clarice, e esses eventos, né, de churrasco, até vou gravar um episódio com o Botino, né, da churrascada, tal, evento churrascada, e nesses eventos sempre tem diversas estações, né, de outros tipos de carnes, assim, carnes mais exóticas também e tal. Tem algum, assim, que você já tenha feito ou que você também gosta, assim, de outros tipos de carne, assim, um jacaré, uma carne de caça, alguma coisa assim? Eu não sou muito. Eu acho que uma coisa interessante desses eventos, e o Botino, junto, né, na época com o Debete, com o Felipe Aversa, que é da produtora, que constrói toda a estrutura, eles foram os primeiros empreendedores que criaram um evento de churrasco no Brasil, no formato aproximado, como acontece em Londres, né, e também em Sydney, e, se não me engano, na Nova Zelândia acontece também chama Meatstock, que agora está vindo para o Brasil. Mas são eventos de churrasco que já existem, né, há um tempo lá fora, e eles trouxeram um modelo e fizeram toda essa história acontecer em São Paulo, lá em 2014, eu comecei a participar em 2015, e uma coisa que aconteceu, porque não tinham tantos assadores, né, churrasqueiros em São Paulo, e então o que eles fizeram? Eles trouxeram para o evento chefes, gente da cozinha, obviamente, que já tinha algum trabalho com carne, né, ou com charcutaria, esse universo da brasa, de alguma forma, né? Sim. Mas talvez alguns com negócios específicos, como, por exemplo, a Tati Bassi, né, do Tempo da Carne, ou como o Jefferson Finger, que é do Barbacoa, mas de resto eram chefes aí do mercado. Eu vim na segunda, né, especialista em churrasco, enfim. Mas o que aconteceu? Não é só sobre carnes exóticas, né, mas é sobre esse mundo que traz acompanhamentos, sabe? Que traz entre aspas, não uma sofisticação, porque o fogo primitivo, esse fogo vivo, ele não tem sofisticação, né? Ele tem uma simplicidade, é o luxo da simplicidade, né? Porque são sabores muito autênticos, são receitas, não é uma gastronomia que você tem que seguir uma receita, né? Não é como bolo que você faz. Se eu botar mais farinha, vai endurecer o bolo. Se eu botar muita manteiga, vai ficar assim. Se eu botar muitos ovos, sabe? Não é sobre isso. É uma cozinha ela é muito espontânea, entre aspas, porque ela requer uma técnica, obviamente, mas você pode trazer da cozinha, do forno e do fogão, realmente
coisas muito legais. Então, acho que a grande contribuição desses eventos, da churrascada, né, e eu acho que, assim, vieram carnes exóticas, jacaré, teve a Paula Labac, que já fez o pato de Pequim numa churrascada super bacana, olha só que sensacional. Que né? legal. Mas, assim, é sobre esses acompanhamentos, sabores que vão sendo misturados, né? Misturados, exatamente. E aí, né, o paladar ele dá uma explosão de várias coisas, né? É da carne com alguns temperos, ou só a carne através de alguns molhos, ou com acompanhamento que, sabe, que vai fazer a coisa se transformar realmente numa experiência muito especial. Que legal. E essa parte de American Barbecue, assim, cresceu muito no Brasil, né, Clarice? Cresceu. Acho que a gente está aprendendo a defumar, né? Por exemplo, lá no Sul a gente usa para assar muitas vezes uma lenha de eucalipto, uma lenha, né, de acácia, enfim, não são lenhas frutíferas, não são lenhas ideais para defumar. Sai, né, dá uma defumação, mas assim, essa sofisticação ela é muito bacana. Eu, como gaúcha, obviamente, né? Lá atrás a gente tem um certo, entre aspas, preconceito. Eu sempre falo entre aspas porque é relativo, né? Tudo é bem relativo, não é assim a ferro e fogo, né? Eu ficava, mas American Barbecue, uma carne ali, né? Fechada, sendo cozida com um monte de tempero ainda, né? Os dry rubs, como é que é isso? Que coisa estranha. E aí eu fui provar, né? Eu não me lembro, eu morei nos Estados Unidos há muito tempo atrás. E eu devo ter provado na época, enfim, não lembrava, mas quando eu provei foi tão gostoso, foi tão saborosa essa experiência, né, da defumação, dessa técnica que a gente faz, só que em céu aberto lá no Sul, que é assar a baixas temperaturas em longo tempo, né, que é o long and slow, só que em céu aberto lá, o American Barbecue, ele faz isso, né, como se fosse um forno, né, fechado, então são carnes com bastante colágeno, que elas precisam de tempo e elas... Quando esse colágeno começa a desmanchar, com a carne, com os temperos, né? Com temperatura, gente, aí, nossa, atinge um nível aí que é muito show. E então, até no Rio Grande do Sul, a gente está com várias casas de American Barbecue. Então, assim, para mim, é uma surpresa, porque sempre tem, né? Como eu te falei no início, o churrasco gaúcho é no espeto. Não é no espeto, né? Então, não é só no espeto, tem várias técnicas, o mundo faz churrasco, e tem várias coisas interessantes. Obviamente que cada lugar, né, eu pude ver nesse livro, tem a sua especialidade, os seus cortes, a sua forma de fazer, né? A sua ancestralidade para lidar, e não se trata só da carne, né? Se trata de como são os acompanhamentos desse churrasco, né? O que tem em volta disso. Tem os pickles, daí tem a salada de batata, daí tu vai ter uma mandioca, tu vai ter uma abóbora cabotiá, e, né, tem essa cultura indígena que veio junto, né, porque isso é da cultura indígena, então, né, misturada com a espanhola, é muito rico, e o fogo permite tudo isso sem muita frescura, né? Permite tudo isso, obviamente você tem que saber, né, como dominar esse fogo para tirar o melhor proveito, mas não tem muita frescura, você pode atuar ali e criar muitas possibilidades. Ô Clarice, e o que não pode faltar no seu churrasco aí? Tem algum corte específico, né? Até tá o boom dos cortes, né? Agora aí com as boutiques, né, de carne aqui, nossa, muita gente, né, até acompanhando diversos perfis, né, de Instagram, diversos, né, açougueiros aí tendo essas boutiques, diversas casas de carne, né, não acho que só em São Paulo, mas em outros, né, o Brasil hoje tá muito, né, antigamente, nossa, não sabia o que era um Denver, o que era aí um tomahawk, um outro corte assim mais específico, então hoje a galera já chega até em alguns açougues de bairro e fala, pô, quero tal, cara, puxa, que carne é, né, às vezes até eles agora já estão mais um pouquinho habituados, né, mas as coisas boutiques assim, cresceu muito. Tem algum corte que você adora, assim? Tem algum específico que fala, nossa, no meu churrasco eu sempre tento trazer esse corte, assim, ou não? Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto assim, né? Eu acho que o churrasco, ele é um ritual, né? Então, eu acho que uma coisa que tem no Rio Grande do Sul é um pouco, eu não estou puxando a brasa para o meu assado, mas existe um ritual, né? O ritual vamos cuidar das entradinhas, vamos fazer isso ser bem gostoso, né? Aí começa a vir as carninhas, né? A gente vai
aos poucos, né, trazendo, e por último geralmente fica a costela, né, que é a costela que demora mais. Então a costela, eu adoro o vazio, né, o sabor do vazio, ele é uma carne próxima da costela. Tá. Ela tem as fibras mais longas, né? Mas ela é uma carne muito saborosa. Então eu adoro vazio. Então meu churrasco geralmente tem vazio. Mas uma coisa que eu gosto muito no churrasco é essas entradinhas, né? Os acompanhamentos, né? Os acompanhamentos, as entradinhas, eu gosto muito das linguiças, né? Gosto muito das linguiças das mais simples, da toscana, ou até alguma que possa ter queijo, ou Recheadas algum aí também, né? temperinho. Eu gosto muito dessa cultura dos embutidos, né? Das charcutarias que foram pro churrasco. Nossa, e também os vegetais, né? A gente estava até falando, né? Tem muito também aí. Legumes, frutas, né? Assim, possibilidade. E aí, né, esse sabor da brasa, porque o segredo de tu trabalhar com brasa é buscar, eu tenho até um hashtag, em busca da crosta perfeita. Hashtag em busca da crosta perfeita, porque é o sonho de todo churrasqueiro, churrasqueira. Funciona para tudo, né? Essa crostinha que dá na fruta, no legume, na verdura, esse sabor sem queimar, né? Mas e aí você trabalhar com molhos, trazendo um pouco de cítrico, com uma casquinha de limão, né? Um pouco de doçura, com alguma geleia, alguma coisa que possa também trabalhar, porque eu acho que o paladar, né? O que eu acho interessante é essa possibilidade de você trabalhar, né, o doce, o salgado, porque eu acho que toda essa mistura, ela nos leva para aquele quinto sabor, que é o umami, né? Com Então, a certeza. gente é muito mais. Eu acho que é interessante assim, o quanto a gente consegue buscar essa delícia, né, do paladar, quase, entre aspas, perfeito. Nossa, que bacana. Eu adoro, assim, também essas entradas. Tá? Eu vou até aproveitar e fazer uma propaganda. Eu gravei com o Menandro, não sei se você conhece ele, muito amigo da Irani Arteche, que eu gravei sobre punk. O Menandro, ele faz defumados, né, em peixes, em diversas truta, né, especialista em truta, uma história incrível. Depois, quem tiver interesse, eu gravei um episódio com o Menandro sobre defumação, né, de frutos do mar em geral. Mas o Menandro, ele faz defumação em tempero, em louro e tudo mais, e ele me mandou um chimichurri defumado. Então, assim, nossa, você coloca um azeite e come junto com um assado, assim, com uma carne. Lógico, já comi diversos chimichurris por aí, mas esses temperos defumados que ele faz, nossa, é incrível. Gabriel, ele me deu, eu estive lá em Porto Alegre agora, né, e aí fui num evento que ele estava, que era um evento de vinhos, era Porto Alegre na Taça, e ele estava lá. Eu acabei investindo, assim, coisas, e eu pensei, sabe quando tu vai, assim, tá com 2 trutas, não sei o quê, eu digo, gente, mas eu comprei tudo isso, sabe aquela coisa? Porque é muito bom. Ele me deu de presente um sal defumado. Espetacular, assim, o aroma, você abre aquele sal, aquele saquinho, e, gente, fora o cheiro, né? Sim. E o sabor em tudo, salada, carne, o que for. Eu comecei a usar em tudo, porque se tornou assim quase, né, a minha droga. É muito bom, realmente é uma técnica que traz muito sabor. Até então, deixo aqui para quem quer conhecer mais, né? É o @truteria com 2 T's, o Menandro, e assim, nossa, eu sou vidrado, assim, um grande amigo. É um produto que cada vez mais as pessoas têm que conhecer, né? É sensacional. Né, um polvo defumado, né? Os temperos, o alho, o louro. Tempero, gente. É outro papo. É outro papo, sobe alguns degraus. Ô, Clarice, uma dúvida assim, né? Tem muita essa parte aí, né, de lenhas frutíferas, que isso também vem crescendo bastante, né? E facilitando o acesso, assim, para quem gosta de churrasco e tudo mais. Hoje já tem bastante empresas, assim, fazendo e disponibilizando, né? Para quem tá fazendo o seu churrasquinho caseiro, ou na sua churrasqueirinha, ou na sua varanda aí, gourmet, né? Que agora, né, tem um boom aí também em muitos prédios, assim. É possível ele começar com o carvão e, em determinado, quando já tiver uma brasa legal, começar a colocar essas lenhas frutíferas, outros tipos de lenhas de outros tipos, assim, para dar um sabor diferente na carne. Fica legal isso, Clarice? Fica é possível defumar sem ter pit, né, na churrasqueira. O importante porque a lenha de defumação, ela é frutífera, né, também pode ser de café, dá para usar outras que são aromáticas, né? Sim. Mas tem que cuidar muito de onde vem, né, Gabriel? Sim. Porque assim, ela tem que estar bem seca, ela tem que secar toda a sua resina,
para não intoxicar, né? Para ter essa funcionalidade de dar o aroma, de dar o sabor, mas por isso que não dá para usar qualquer lenha. E outra coisa importante, que é quando você colocar uma lenha de defumação aberta, assim, né? Tem que cuidar o tamanho dela, porque se ela for muito pequena, ela vai pegar fogo. Ah, Vai entendi. pegar fogo logo, ela vai levantar chama, porque é uma lenha, apesar de ser mais dura, né? Às vezes tem os chips, né? Tem os briquetes, tem tamanhos diferentes. O importante, às vezes, é sempre deixar ela de molho antes de colocar e não deixar ela pegar fogo, né? Então, deixar ela um pouco mais úmida para Tá. ela ir soltando essa fumaça, fazendo essa fumaça acontecer no tempo, né, do churrasco e não pegar fogo muito rápido. É importante isso, mas super funciona, dá para usar. Eu acho que o mercado hoje já tem uma distribuição mais acessível, mas é bom saber de onde veio para não, porque essas lenhas muitas são de poda e pode ter algum agrotóxico, pode ter tido, né, algum tratamento químico na árvore para, sei lá, formiga, essas coisas que normal, né, no agro acontece isso. Então é importante ter ela é tratada. Como é que ela é tratada? Ela é seca, ela fica até o ar livre, muitas vezes pegando sol, chuva, até ela secar bem. É comprar de fornecedores específicos, né? Que já tenha isso, acho que facilita muito. Isso, mas é bem legal. Não, isso é muito legal. Eu até uma memória afetiva, assim, acho que um dos melhores churrascos, assim, ou experiências que eu tive com fogo, assim, com carne, assim, foi no Pantanal, né? E eu tava fazendo um dos episódios que eu fiz com o Paulo Machado, o primeiro episódio que eu fiz, eu comentei com o Paulo, eu falei, ô Paulo, e eu não sabia que, tipo, né, naquela época eu nem imaginava, assim, não era muito antenado, e eu falei, nossa, mas Paulo, eu comi um churrasco aí no Pantanal, mas deu um sabor, assim, na carne, porque eles fizeram com umas bem específicas aí da região e tal, e eu acho que era angico, se eu não me engano, tal, acho que era Aham. angico que ele usava, mas assim, era um sabor que, nossa, não me sai da cabeça assim, nunca mais eu voltei para lá. Então, assim, ficou isso na cabeça, mas era um sabor assim, que sabe, que você nunca fala, nossa, que diferente, né? É uma lenha mais dura, o angico, né? Ele demora mais para queimar e vai defumando. É uma lenha que a gente antigamente usava, os uruguaios e argentinos ainda usam, eles têm, né, produção, enfim. A gente não usa mais, é uma lenha que no sul, pelo menos, está proibido de cortar, por Por preservação de preservação. espécie e tudo. Ah, entendi. Ô, Clarice, e acho que muitas pessoas, né, que fazem os cursos, né, e que comentam, assim, tem muitos mitos e verdades. Assim. Tem alguns aí que você pode listar, uns principais aí que te perguntam sobre o mundo do churrasco? Eu acho que a gente está num momento que existe muito essa, né, tentativa de reinventar a roda, né? Então, sabe, obviamente que o mercado todo avançou, evoluiu todo mundo, começando pela cadeia produtiva da carne, né? Sobre a genética, sobre a qualidade da carne que a gente recebe, sobre o sistema de cortes, né? Que a gente hoje tem o Denver, tem o Steak Cowboy, tem, né, como tu falou, vários nomes em inglês, daí tem os nomes em espanhol, daí tem os nomes em É, francês, né? A gente vai, nossa, que é isso, né? Acaba sendo verdade. o corte que a gente, né? Enfim, mas às vezes atrapalha um pouco tanto o nome para uma mesma carne, né? Exato. O antio mesmo, o bife antio, que é o contrafilé, ele é o entrecô, ele é o ribeye, né? E ele é o ojo de bife. Então, assim, tem vários nomes, cada país tem o seu nome. Né? Mas, assim, eu acho que o que desmistificou, né? Eu acho que essa qualidade, a gente não tem mais carne de primeira e carne de segunda, né? Obviamente que isso aí em commodity tem, né? Carne para o dia a dia, né? Mas a gente está falando do segmento premium, no segmento que olha para esse mercado do churrasco, dos assados, de uma outra forma, que está crescendo. Como o mercado de vinhos cresceu, eu gosto muito do Roberto Barcelos, que ele traz isso, né? Da pecuária, né, de expresso. Eu concordo com ele, das marcas, do terroir, né? Então, eu acho que eu acho que isso desmistificou. Né, a gente tem o dianteiro e o traseiro, né, do animal, antes era só o traseiro, os cortes do traseiro, hoje em dia a gente tem do dianteiro todas as opções possíveis, né, com técnica de brasa, né, ou de defumação, mas não precisa só botar na panela ou no forno. Mas eu acho que uma coisa interessante que eu acho importante, que é cada um tem a sua técnica, tá? Por exemplo, para minha técnica, como eu ensino às minhas alunas, eu prefiro salgar antes.
tá? Eu prefiro salgar antes, por quê? Porque eu acredito que o sal, ele com essa alquimia que vai acontecendo, ele derrete, ele penetra um pouco mais na carne. Eu sinto mais essa harmonia, né, entre proteína e o sal, né? Então, eu prefiro. Tá errado, tá certo? É a técnica, para mim é o certo, entendeu? Eu gosto do resultado. Mas tem pessoas, né, tem profissionais, tem gente que salga depois. E tá errado, tá certo? Tá certo, entendeu? É outro paladar. É muito particular, né? É muito particular. Então, eu acho que a gente tem que descobrir, e isso que é bacana, o que funciona para mim. Eu gosto de sal antes, o cara gosta, né, de sal depois, ou gosta de pirrar ali uma salmoura temperada com ervas. Gente, sabe, eu acho que a liberdade de experimentar, não vamos perder essa oportunidade. Agora, o resultado, né, que é o principal, porque não adianta eu ter uma baita carne, inventar lá uma baita coisa para poder, né? Mas aí o resultado sai triste. Enfim, então o resultado é que vai medir, né, esse processo todo, porque vai funcionar e às vezes não vai funcionar, né? Tem coisas que... E aí eu vou experimentar com sal antes e vou dizer, puxa, eu prefiro sal depois. Depende do meu paladar. Então, eu acho que essa relação que a gente tem hoje sobre isso, não existe verdade. As verdades, elas são muito dentro de alguns parâmetros. Óbvio, né? Eu quero uma carne de qualidade, ela vai ter que ser macia, ela vai ter que ter... né? O marmoreio hoje é um atributo, mas se não tiver tanto marmoreio, não tem problema, né? Porque depende, às vezes ela é muito macia e suculenta, com marmoreio, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem muito carne a pasto, né? Sim. E raças britânicas, que se adaptaram muito bem lá no Sul. Então, a gente tem uma carne de qualidade incrível, o sabor é diferente. E aqui no Centro-Oeste também, no Sudeste, no Centro-Oeste, sabe? A gente tem uma oferta hoje também diversa, depende de várias questões. Então, eu acho que para mim, o mercado mudou muito nos últimos 10 anos, né? Quando eu entrei e hoje, como eu vejo, que né, a gente tem muitos profissionais em toda a cadeia produtiva, do campo à mesa, passa por muita gente. O que envolve o mercado, os temperos, o sal, vinho, a cerveja, a cachaça, sabe? Tem muitas oportunidades aí para tu experimentar. Mas você pode também ser assim. Eu, por exemplo, eu adoro sal e ponto, brasa e basta, sabe? Tem a simplicidade, mas o que está acontecendo também é que a carne se tornou tão cara, né, para a gente estar comendo o tempo inteiro, aquela coisa, né, do dia a dia mesmo, ou do churrasco. Não, hoje em dia a gente escolhe com muito mais propriedade, porque a gente conhece, eu acho que o consumidor está conhecendo melhor o produto, né, e ele escolhe para um momento especial. Às vezes faz menos churrasco, mas faz com uma carne de uma maior qualidade, de um corte específico, né? Muito legal. Ô, Clarice, e tô sabendo aí que você vai ter um evento muito legal agora, dia 21 de maio, né? Aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, né? O Gastronômade, né? Exato, o Gastronômade, na verdade, é os 10 anos do Gastronômade, Gabriel. O Gastronômade é um evento que veio para o Brasil 10 anos atrás, né, antes até da churrascada. E ele trouxe um conceito de evento experiência, um evento gastronômico experiência, onde as pessoas elas são levadas para um cenário, né, na natureza, onde é montada uma mesa num espaço encantador, né, onde as pessoas compartilham a mesma mesa e tem oportunidade de degustar, né, um cardápio feito por um chefe, 2, enfim, mas geralmente é um chefe que coordena tudo isso, desde a chegada até a entrada, prato principal, sobremesa, às vezes tem gastronômades que já tiveram vários, né, o primeiro, o segundo, terceiro prato, mas assim, você é levado para uma experiência única. E aí a Renata Runge, que é a idealizadora desse projeto, ela me convidou para ser a chefe, né, e eu achei interessante porque exatamente com essa cultura, né, do fogo vivo, e de uma forma mais, entre aspas, de novo, desconstruída, né, porque as possibilidades, né, e uma coisa muito legal, que vai ser ali em Alphaville, numa fazenda, é que eles são produtores de orgânicos, então a gente vai estar do lado da horta, dessa horta gigante. Então, assim, essa relação da horta, né, com o fogo, a gente vai criar
várias questões aí que amanhã eu até vou fazer, né? A gente está falando, mas eu vou fazer uma visita técnica para conhecer, que eu não conheço, e aí vou pirar, né? Vou pirar. Nossa, então, pessoal, já fica a dica aqui, né? Depois eu vou marcar a Clarice também, ela vai passar o Instagram, mas fica aqui já o convite aqui, dia 21 de maio em Alphaville, né? Na Fazenda Itaíde. Então, no Instagram da Clarice vai ter também mais informações e tudo Com mais. certeza. Mas que legal, viu, Clarice? Queria te agradecer pelo papo, conhecer mais aí um pouquinho da sua trajetória. E deixa seu Instagram e também, para quem quiser, né, quem está escutando, assim, gostou muito da ideia do seu livro e tudo mais e quiser conhecer, é só te manda um direct, alguma coisa assim, que você encaminha, né? É um direct, que eu troco, né, o arquivo, a gente tem ele, acabou o livro físico, né? A gente imprimiu alguns exemplares, agora queremos voltar, mas enquanto isso, quem quiser ler, né, dar uma olhada nessa cultura gaúcha do churrasco, que é uma cultura universal, na verdade, a gente pode fazer troca. Eu tenho também uma aula, quem quiser, né, as mulheres quiserem fazer aula de churrasco, dia 31 de maio, vou estar na FIDE Brasil, ali no Itaim, dando uma aula de churrasco exclusivo para mulheres, que é né, onde eu atuo, esse nicho, né, que é uma causa, né, de empoderar essas mulheres, de dar mais liberdade de escolha, quero fazer, não quero fazer, mas sei fazer, sei pedir, sei dar minha opinião, sei o que é bom, né? Então é isso. Poxa, Clarice, que legal, viu? Fiquei muito contente aí com o bate-papo. E deixa seus Instagrams. Deixo sim, o meu Instagram, eu tenho dois, né? O mais que eu uso os dois, mas é a Churrasqueira Oficial, arroba Churrasqueira Oficial, ou arroba Clarice com C, Schwartzman com CH. Ah, perfeito. Eu vou deixar marcado aqui também para quem quiser acessar, mas muito legal, viu? Obrigado, viu, Clarice? Eu que agradeço, uma honra estar contigo, adorei esse papo, adorei trocar, né, essa trajetória toda, né, espero que todos gostem, e estamos aí fazendo fogo pelo Brasil, quiçá pelo mundo. Com certeza. Brigadão, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.